pouquinho mais longo, e eu gosto do texto longo, porque quanto mais Bíblia, menos chance de eu errar. Não é isso? Você fala ler mais Bíblia do que eu falo, então é menos chance de a gente errar, né? Que bom. Eu quero solicitar àqueles que podem se colocar em pé, e eu quero convidar a lerem comigo. Nós leremos alternadamente esse texto, a ressurreição de Jesus, depois a aparição dele a Maria Madalena e também às outras Marias e Joana e também aos discípulos. Então eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Vamos ler a palavra do Senhor. A ressurreição de Jesus também se encontra em Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8 e Lucas 24, 1 a 12. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que ele, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele fizera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Todos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se
se lhes retiverdes, serão retidos. Senhor, venha ao nosso socorro, assim como já foi orado, nós carecemos, nós precisamos, nós necessitamos do Senhor. Então, Pai, faça-nos novo o texto das Escrituras. Faça-nos nova a mensagem. Edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A ressurreição de Jesus e suas implicações é o nosso tema. É muito triste a gente viver sem esperança. A incerteza provoca ansiedade e, por sua vez, adoece a alma. A morte é um mal que assombra a humanidade e, por mais que lidemos com ela desde o jardim do Éden, desde os primeiros, desde Adão e Eva, pois no capítulo 5 de Gênesis nós encontramos: viveu Adão tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu, viveu tanto, gerou filho e morreu, e assim por diante. Nós não nos acostumamos com ela e às vezes nem gostamos nem de falar sobre. Quando começamos a falar sobre alguma coisa, a morte, aí normalmente nós ouvimos ou nós falamos: vamos mudar de assunto? Esse negócio de morte, vamos deixar para lá? Porque realmente ela não nos faz bem. Ela é carregada de simbolismo, de um tipo de sentimento que machuca. Primeiro, porque ela causa separação das pessoas que nós amamos, daqueles que nós convivemos. Segundo, porque também ela carrega consigo o selo do destino. E também, em terceiro, ela traz consigo o senso de juízo de Deus. A morte nada mais é do que o cumprimento da sentença estabelecida no jardim do Éden, quando Deus disse: se desobedecer, morrerá. Jesus morreu. Ele morreu numa cruz, mas a cruz não é o fim, é apenas o começo. Esse texto que nós lemos, ele nos traz algumas implicações muito interessantes que a gente pode observar aqui. Certamente eu não conseguirei expor nem mesmo 10% daquilo que ele nos oferece, mas em pouco tempo eu gostaria de frisar algumas coisas, relembrá-las ao nosso coração, e que o Espírito Santo nos edifique, que o Espírito Santo nos alimente, que o Espírito Santo nos faça reviver a vida de Cristo aqui e agora. A primeira lição que eu quero estabelecer aqui é que a crucificação, ou melhor, a ressurreição de Jesus, ela revela nesse texto a fragilidade da fé humana. A fragilidade da fé humana. É interessante porque Jesus foi crucificado na sexta-feira por volta do meio-dia e morreu por volta das 3 horas da tarde, e ficando apenas aí aproximadamente 3 horas para que ele morresse, senão eles teriam que quebrar os seus ossos para que ele morresse, mas ele já havia morrido quando foram até lá, e antes que acontecesse a virada, ele foi retirado, foi sepultado, e isto por um julgamento do Supremo Tribunal Federal dos judeus, que julgaram e condenaram por unanimidade ao Senhor Jesus, como nós acabamos de ler em Isaías 53, em que ele nem mesmo abriu a sua boca. E ele foi condenado só porque ele é Deus, e eles não aceitaram isso. Ele só fez o bem, e eles não aceitaram isso, porque ele estava contrário ao sistema religioso, porque ele estava contrário àquele povo que achava que detinha o poder e a sabedoria, o conhecimento. E quando ele é crucificado e ele morre, automaticamente há uma frustração para os seus seguidores. Quem eram os seus seguidores? Ele tinha vários discípulos, mas entre os discípulos seguidores, ele tinha também algumas mulheres que seguiam e serviam Jesus
de perto, inclusive sustentando com haveres, sustentando com os seus bens, para que os discípulos e Jesus pudessem fazer a obra naqueles 3 anos de ministério de Jesus. Entre estas estava Maria Madalena, como está citado aqui no primeiro versículo. Maria Madalena foi ao sepulcro, mas junto com ela, e depois no próprio texto você encontra que havia mais mulheres, você tem também Lucas registrando que estava junto com Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres. Lucas capítulo 24, versículo 10. Outras mulheres. E essas mulheres estão temerosas, mas junto com o temor dessas mulheres, está também o coração servil dessas mulheres. Veja, essas mulheres acompanharam Jesus, servindo-o em vida, mas também se preocuparam com a sua morte e serviram-o também depois da morte. Porque a preocupação de Maria Madalena e as demais era justamente levar ao corpo de Jesus especiarias para cuidar do corpo de Jesus. E diz o texto que elas foram ainda de madrugada, ainda escuro. Mas junto com elas também tinha outro grupo que estava com medo, que eram os discípulos, que estavam no lugar com uma porta trancada, com medo dos judeus. E eu não vou julgá-los, não vou julgá-los, porque o mestre havia sido crucificado, mataram o mestre, e o próprio mestre havia dito para eles: se fizeram isso comigo, quanto mais com vocês. Jesus havia explicado isso, e os discípulos estavam com medo também, trancados. Isso aponta para a manifestação da falibilidade humana, da fé humana. Se nós levássemos a sério a nossa fé, nós viveríamos com muito mais ousadia, mas aqui você é barrado pela limitação da fé humana. E outro aspecto importante é que quando essas mulheres se aproximam, elas não entram, elas se aproximam, elas veem a pedra tirada da boca do túmulo, da entrada do túmulo, e aqui a expressão não é simplesmente afastada, não é simplesmente rolada, mas ela é tirada da canaleta, ela é totalmente desviada, e aquilo assusta aquelas mulheres, e Maria Madalena volta para avisar os discípulos, e 2 dos discípulos, e aqui então Pedro citado, e depois ele fala o outro discípulo aqui, é justamente o próprio João, que eles vão até o túmulo, e não sei se João era praticava mais exercício físico, não sei, ou era mais novo, mas ele correu mais do que Pedro, e chegou primeiro, mas ele não entrou. Também não sei se por respeito a Pedro, para que Pedro olhasse primeiro, também não, o texto não fala, mas ele olhou só de fora e viu que estava vazio. Pedro chegou, olhou e entrou e viu ali todos os aparatos do sepultamento, os lenços, tudo amarrado ali, mas Jesus ali não estava. Depois, João entrou e eles viram e creram. Olha só o que diz o texto: pois não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Versículo 9 do capítulo 20 de João. Então, não só as mulheres estavam com problemas de fé, mas também os próprios discípulos mostraram que eles não haviam compreendido as Escrituras como deveriam compreender. E ainda, quando eles veem e eles creem, você tem aqui um outro episódio de que a Maria Madalena, ela tem uma experiência, ou Maria tem uma experiência muito importante com o Senhor, e que revela também a sua falibilidade, porque Maria e as mulheres, elas não estão buscando um Jesus ressurreto, não estão buscando um Jesus vivo, elas estão buscando um Jesus morto, elas estão levando material para o corpo de Jesus. Elas não entenderam também o que estava previsto, predito e decretado, que era a ressurreição de Jesus. E aqui você tem um diálogo quando ela ouve os anjos falando,
E o anjo ainda fala com ela, olha só, os versículos 12 em diante, e o 13 diz assim: então eles, os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé e não o reconheceu. Talvez pela glória com que ele havia sido ressuscitado, talvez pela transformação, ainda que fosse um corpo humano, ela não reconheceu. Talvez também pelo modo com que a sua alma estava angustiada, juntamente com a glorificação. E ela então olha para aquele homem, pensa ser ele o jardineiro. E Jesus pergunta: a quem procuras? E ela então responde: se tu tirasse o corpo daqui, fala que eu vou lá tirá-lo. E Jesus então agora fala para Maria nada mais do que Maria. Isso aqui é muito importante porque, veja bem, muito embora o ser humano tenha a falibilidade da fé, ele é assistido pelo Senhor da fé. Ele é assistido por aquele que é capaz de transformar um coração falível. Quando ele chama Maria pelo nome, quando ele diz Maria, automaticamente soa no seu ouvido as falas de Jesus anteriores, quando muitas vezes, com certeza, ele conversando com os seus discípulos, e entre eles estavam essas mulheres que serviam, ele a chamou pelo nome. Mais que isto, é a mesma Maria que tinha sido abençoada com a libertação de 7 demônios. Então havia uma intimidade, e aquela voz ali fez com que ela compreendesse que não era o jardineiro, não era outro a não ser o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ela então, voltando-se, diz em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Mas só que Rabone aqui é mais do que mestre, é mais do que professor. É um título dado a alguns professores que está acima dos professores, ou seria o mestre dos mestres, ou o professor dos professores. É o reconhecimento de que ele é realmente o Senhor. E esse versículo me faz lembrar da palavra de Jesus no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, entendem e me seguem. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aqui ainda há algo, e Jesus vai mostrar essa falibilidade do ser humano no versículo 17, quando ele responde: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja bem, este versículo 17, ele carrega algumas lições importantes dentro dessa falibilidade humana. Primeiro, o Senhor Jesus, ele diz para Maria o seguinte: eu não mais estarei com vocês fisicamente. Não dá para restaurar, nós pulamos de fase. Agora é uma fase em que eu subirei para o Pai, e agora a comunhão que espera é a comunhão plena, é a consumação, é o dia da ressurreição final. Eu vou para o Pai, não me detenhas, eu não posso mais ficar aqui, eu não vou mais ficar aqui, eu estou subindo. Maria, claro, juntamente com todos os outros, e quem não queria Jesus presente fisicamente como ele estava antes, mas agora já passou a fase da crucificação, já passou a fase da ressurreição, e agora ele vai para o Pai. Há a consumação a ser realizada. E outra coisa importante, que apesar da falibilidade dos discípulos, porque eles estavam com medo e escondidos, eles haviam negado o Senhor Jesus também, eles haviam corrido dos judeus, eles haviam prometido coisas que não cumpriram, falharam nisto. Agora eles estão escondidos lá com medo, mas o Senhor Jesus dirige-se a eles com uma palavra muito meiga. Ele diz para Maria, respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos.
Ele chama os discípulos de meus irmãos. Isso é de uma profundeza teológica. Isso aponta para o ato transformador do Espírito Santo num coração falível que iguala os discípulos pecadores ilimitados à irmandade com Jesus, embora tenhamos que saber de uma diferença aqui. Porque há uma diferença, porque enquanto Jesus é filho de Deus por natureza, porque Ele é o próprio Deus, e na Trindade Ele é o Filho de Deus, nós somos filhos por adoção. Mas ainda assim Ele nos chamou os discípulos, e nós também somos chamados neste contexto de irmãos. E Ele agora diz: subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Há uma ligação de comunhão, de estado, de lugar, de posse, em que os discípulos são chamados, apesar da falibilidade. Eles ainda estão escondidos, eles ainda estão com medo. Maria e as outras ainda estão com dúvidas. Mesmo assim, o Senhor Jesus dirige-se a elas dizendo: vai para os meus irmãos e avisa os meus irmãos. É claro que nós temos que olhar para este ponto da falibilidade e olhar para a nossa vida aqui agora. Nós temos muito mais informações do que Maria Madalena, do que Joana, do que a outra Maria, do que as demais, do que Pedro, do que João, do que Tomé, do que os demais apóstolos, os demais discípulos. Nós temos toda essa informação, e hoje, por ser o dia que comemoramos a ressurreição, deveria ser o dia que nós acordássemos mais cedo e com grande alegria no coração. Deveria ser o dia que nós celebremos o dia todo, porque isto nos dá algo espetacular. Apesar da nossa falibilidade, o Senhor nos arrasta para Ele, chamando-nos de seus irmãos, e se revela a nós como a última fase da história antes da consumação. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, a lidar com situações, mas também precisamos aprender com as falhas e com os acertos de alguns. Irmãs como Maria Madalena e as demais, irmãs que serviam, ainda que na ignorância, ainda que não sabendo bem o que deveriam saber, mas essas mulheres estavam com disposição para servir ao Senhor. Elas foram no domingo bem de manhã. Diz o texto aqui que ainda era escuro quando elas saíram para ver o túmulo de Jesus. Isso significa que eram irmãs que amavam o Senhor Jesus e que estavam dispostas a servir ao Senhor Jesus. Não eram mulheres envolvidas com qualquer tipo de feminismo, porque senão elas não aceitariam servir a Jesus com os seus bens, enquanto Ele chamou apenas os homens para ser apóstolos. E elas poderiam até tacar na cara dos apóstolos: vocês estão escondidos enquanto nós estamos lá. Agora, tem uma lição especial: aquele que sai mais cedo para servir e serve com alegria, ele é mais abençoado, porque foi elas que viram primeiro. Por elas, ele apareceu primeiro a ela, porque quem vai mais cedo, quem serve com alegria e com disposição, certamente recebe mais bênção. Se você está mais próximo de Deus, você receberá mais bênção, você verá mais bênção, terá mais intimidade com o Senhor. Se você gastar ou investir toda a sua vida com mais intensidade na presença de Deus, em oração, leitura da palavra, com santidade de vida, certamente você verá o mover de Deus na sua vida nos mínimos detalhes, e você experimentará outras coisas que outras pessoas não experimentarão. Então aprenda com essas mulheres, aprendamos com essas mulheres. Que vocês e eu possamos aprender com essas mulheres. Possamos aprender com pessoas que, apesar da falibilidade, estavam à disposição de serviço. Servir não é algo bom na sociedade. Nós vimos os que servem com olhos
maus. Servir é sinal de humilhação. Ser servido é sinal de grandeza nessa sociedade. Mas no reino de Deus, não. O maior é o que serve a todos. O nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou. A segunda lição que tiramos desse texto é que a ressurreição nos mostra o poder de Jesus sobre a morte. Ele ressuscitou. Isso aqui é muito importante, eu preciso gastar um tempinho aqui, porque quando você pensa na ressurreição de Jesus, você só pensa em alguém ressuscitando. E não é bem por aí. Quando você pensa na ressurreição de Jesus, você precisa remeter-se ao Éden. Você precisa voltar em Gênesis 2:17. Olha, se você comer do fruto da árvore que eu disse para você não comer, você morrerá. E essa morte, ela é plena, ela é a separação de Deus, a separação da comunhão com Deus, e ela é também a morte física, biológica. O Senhor nos livrou da culpa do pecado na crucificação de Jesus. Ali Ele levou sobre si a nossa culpa. Então, na crucificação do Senhor Jesus, nós fomos restaurados. Não há mais culpa. A dívida, a escrita da nossa dívida, foi pregada nas mãos de Jesus. Ele pegou a nossa promissória e quitou para nós. Tanto é que ele disse, está consumado, está pago, totalmente pago. O diabo não pode olhar para você e jogar sobre você a culpa do pecado, porque você não tem mais a culpa do pecado. E não é porque você quitou, ainda mais porque você ainda peca, mas é porque Jesus Cristo quitou na cruz. E Ele disse que levou sobre si, Ele nos declarou justo, isso na crucificação, na sexta-feira. Mas Ele não retirou de sobre nós a consequência do pecado, que é a maldição que ainda está na terra. Você tem aí eventos acontecendo, você tem catástrofes acontecendo, você tem a terra produzindo ainda espinhos, pragas. Para você colher, você tem que usar um tipo de defensivo. E esse defensivo faz mal para quem usa depois o produto, mas se não usar esse defensivo também não tem produto. Esta é a maldição que está sobre a terra. E a maldição que está sobre o homem, mesmo aquele que já se converteu, que não tem mais culpa do pecado, este que está já salvo em Jesus, este recebe ainda as consequências da maldição da terra e também do próprio corpo, com as suas limitações, com as suas enfermidades e com a sua morte. A morte, se fosse algo natural, seria então já acostumada entre a sociedade. Nós não teríamos problema com a morte, mas todos nós lutamos para não morrer e não gostamos de ouvir informações sobre pessoas que morreram. Ela continua, como eu disse na introdução, trazendo esse sentimento de separação. E daí eu digo uma coisa, né? Para nós, para aquele que morre no Senhor, então nosso irmão que morreu no Senhor, não é saudades eternas, graças a Deus por isso, mas muito sim será eterno, porque há uma separação para condenação eterna. Porque a morte sela este fim, esse destino.
ela carrega esse juízo, e no nosso íntimo a gente tem essa sensação da punição do pecado sobre nós com a morte, mesmo que nós não pensemos nisso, mas no nosso íntimo está a sensação da morte como a punição pelo pecado estabelecido pelo Senhor. Então a ressurreição, ela também resolve este problema, não apenas o problema da culpabilidade, porque não adiantaria se Cristo só morresse, porque nós estaríamos depois mortos, sem ser culpados, ou declarados justos, mortos, mas não resolveria, porque morremos. A grande questão é que Jesus ressuscitou, vencendo, destruindo a maldição do pecado. Ele levou sobre si uma maldição que não era dele, e ele a derrotou na ressurreição. Isso é muito importante, isso deve nos fazer vibrar na presença do Senhor, ainda que seja 7h11, ainda que você tenha dormido pouco. Esta informação deveria fazer com que nós vibrássemos mais. Eu acho que nós precisamos sim que o Espírito Santo reavive o nosso coração. Precisamos sim nos parar de acostumar com essa grandeza e vibrar a cada palavra desta, porque Jesus Cristo solucionou o problema da morte, porque Ele ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele garante a ressurreição de todos aqueles que já morreram em Cristo, de nós que morreremos e de quantos ainda morrerem. Aleluia! Irmãos, isso é muito especial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: consolai-vos com estas palavras. É por isso que a morte para o cristão ela é diferente da morte para o não cristão. É por isso que em meio a lágrimas nós cantamos, nós exaltamos o Senhor, porque nós sabemos que assim como a cruz não foi o fim, foi só o começo. E podem saber que o dia que eu estiver, quem sabe aqui, se Deus assim permitir, eu estarei aqui estendido num caixão, mas este momento da minha morte não será o fim, será apenas o começo de uma eternidade com o meu Senhor, como disse o apóstolo Paulo, e estarei para sempre com o Senhor. Isso é para você também que teme o Senhor. A ressurreição traz isso, deve trazer fogo no nosso coração, deve trazer alegria no nosso coração, júbilo no nosso coração, deve nos fazer e nos motivar a mudar de vida, a viver intensamente para o Senhor Jesus. Apesar da nossa limitação, o Senhor nos amou, nos fez irmãos e mostrou que há uma mudança de fase, de tempo, e que agora só resta o seu retorno. Ele também já nos mostrou, nos dirigiu e nos deu a vitória garantida na sua ressurreição. Mas dentro da ressurreição de Jesus nós temos aqui uma outra lição. É o comissionamento missional. A ressurreição de Jesus marcou também o nosso envio. Nos versículos 19 a 23, ele aparece aos discípulos. Eu não vou entrar aqui nos méritos. Só diz aqui que as portas estavam trancadas e que Jesus pôs-se no meio deles. Eu não sei como ele se pôs. Eu não sei se o corpo glorificado de Jesus fez com que ele atravessasse paredes. Eu não sei como ele entrou ali. Deus não nos quis revelar esse detalhe. Eu não sei como ele se pôs, mas ele se pôs. Os discípulos estão com medo. Olha só, versículo 19, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Jesus chega e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco.
E eles se alegraram. É por isso que eu estou dizendo para vocês, eu acho que o domingo nosso deveria ser um domingo de grande júbilo. Deveria ser um domingo de muita alegria. Seguindo a instrução do diácono Giovanni, quem sabe começar o culto às 4 da manhã, terminar lá por volta das 8 e depois tomar um café junto aqui. Porque é realmente um dia de celebração, de alegria. E ele diz, paz seja convosco. Mas no versículo 21 ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também. Essa expressão tem 2 aspectos importantes aqui. Primeiro, ele não disse assim, quem quiser, quem tiver disponível, alguém topa. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele não está dando aqui uma opção de você escolher seguir ou não, pregar ou não, viver ou não. Ele está dizendo, da mesma forma, eu os envio. Cada discípulo, cada apóstolo, cada membro da igreja, cada um convertido recebe esta missão. Não há outro sentido da salvação, a não ser você começar a experimentar aqui Jesus Cristo. E experimentar Jesus Cristo aqui não significa simplesmente você dizer, Ele é meu irmão, eu vou para o céu e acabou. Servir ao Senhor também significa sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é graça de Deus. Se Deus nos achar dignos de sofrer pelo Evangelho, isto é glorificação para o nome dEle. Paulo disse isso, ele nos deu a graça não somente de crermos nele, mas de sofrermos por ele, porque o envio é como o Pai me enviou. Isso exige primeiro fidelidade para com o Pai, isso exige fidelidade para com o Filho, e isso exige viver o ministério de Jesus aqui na terra. Claro, não porque ele é a missão, porque ele é a oferta, porque sacrifício, porque ele é o sacerdote, ele é perfeito, mas nós estamos agora como representantes apontando para ele, dizendo ao mundo que ainda há solução. Irmãos, nós precisamos acordar para a vida, porque nosso familiar, nosso vizinho, nosso amigo está morrendo sem Jesus, e nós precisamos não nos calar, falar, orar, clamar, chorar por essas vidas, porque, irmãos, nós não temos noção do que é a perdição. Aquilo que a Bíblia relata já é algo extraordinário, no sentido muito mais do que a gente pode imaginar. Um lago que arde com fogo e enxofre, um sofrimento diário e contínuo, eternamente. E não é porque é parente ou não é parente, não é isso. Qualquer uma outra pessoa, devemos olhar para ela com um olhar de misericórdia, de graça, e começar a clamar por salvação dos eleitos de Deus. Precisamos clamar ao Senhor que salve. Só Ele pode fazer isso, mas Ele faz isso através de você, através de mim. O Senhor Jesus não carregava o senso de condenação quando Ele pregava. Apenas a palavra condenava, mas ele amava, e ele falava, e ele pregava e anunciava a salvação.
Então você tem esse aspecto do envio como ordem dele, e você tem o que implica nessa missão. E seja disposto a sofrer por Cristo, primeiro por você mesmo, ao fazer morrer a sua natureza carnal, a dizer não para a sua vontade, quando a sua vontade está contra a vontade do Senhor, a querer mais o Senhor. Às vezes a gente tem que confessar pecado aqui no culto, assim: Senhor, está difícil, Senhor, eu não queria estar aqui hoje, Senhor, na verdade eu queria estar dormindo, Senhor, na verdade eu estou desanimado, Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, Senhor, eu não estou com vontade de orar. Às vezes precisamos até falar isso com o Senhor, ou até mesmo dizer assim: Senhor, eu não estou conseguindo achar pecado para confessar, então o pecado está grande, está me cegando para o pecado. Nós precisamos olhar para nós mesmos e derrotar a nós mesmos, matar a nossa própria carne. E ninguém mata sem sofrimento, não há sacrifício sem sofrimento. E a palavra diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus por sacrifício vivo. Então o primeiro sofrimento é contra a nossa própria vontade, lutar contra nós mesmos, e talvez seja o nosso maior inimigo. Nós reclamamos muito dos outros, mas nós somos os nossos maiores inimigos. Segundo, os sofrimentos com causas externas. Pessoas que vão afastar-se de você porque você não é igual ao outro, porque você não namora igual ao outro, porque você não é casado igual aos outros, porque você não vive como os outros. Você não se entrega àquilo que os outros estão se entregando. Eu não sei se é uma questão julgativa, e se for que o Senhor me perdoa, mas quando nós estávamos voltando, os pontos de ônibus e a rua estavam cheias de pessoas, muitas delas ainda com um copo na mão, e pareciam zumbis. Passaram a noite toda. E sabe que hora que o show começou? Era 18h30, 18h40. Sabe que hora o pessoal estava em pé na fila? 17 horas nós olhamos aquela parte ali onde tem um ponto de ônibus do lado do estádio, vindo para Nova Brasília. Já estava tomado e só chegando gente, chegando gente, chegando gente. Que hora você levanta para ir para o culto? Qual a sua pontualidade para adorar o Senhor? Eles pagaram para estar lá. Pagaram caro para estar lá. Muitos tiveram que ficar em pé. E chegaram às 5 horas para um show que começou às 18h30, 18h40. E eu deixo para tomar banho, para vir para a igreja, faltando 15 minutinhos. E acho que chegar cedo é religiosidade. A minha Bíblia ela é lida na igreja e às vezes nem uso a Bíblia, eu uso a Bíblia ali na transmissão, nem abro a minha mais. Não é pecado você ler ali. Eu estou dizendo que se você não abre em casa também, não é você, eu estou falando a gente. Nosso tempo de oração talvez é tão pequeno, a nossa reunião de oração é tão pouco participada. Normalmente, para esses shows, chegam cedo e vão para os primeiros lugares, querem ficar perto do artista. Eu começo a questionar isso, porque nós valorizamos menos a Deus do que o mundo valoriza os seus ídolos. Eles pagam para estar lá. Eles chegam muito cedo. Eles ficam até o fim, mesmo que fiquem em pé, mesmo que depois saia como um zumbi, mas eles ficam porque eles amam os seus ídolos. Tem pessoas que amam um time de futebol mais do que nós amamos a Jesus. Tem pessoas que amam cantores, artistas mais do que nós amamos a Jesus, e isso é uma vergonha para nós.
São ataques que vêm de fora, que você precisa mudar a sua vida e dizer: não, eu vou servir ao Senhor, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente, eu quero amar a Jesus e amar o meu próximo. A ressurreição de Jesus nos garante esta bênção. Nós somos, sim, inculpáveis perante o Senhor, não porque somos justos, mas porque fomos declarados justos. Nós somos também garantidos sobre a maldição da morte, porque o nosso Mestre já ressuscitou. Aleluia. Eu queria que você fizesse um concerto com você mesmo e com Deus. Todos nós temos muita coisa para consertar. Todos nós. A maneira que nos relacionamos com Deus, a maneira que nos relacionamos com o próximo, a maneira que nos relacionamos com as coisas. Curva sua cabeça. Busque agora, sob iluminação do Espírito Santo do Senhor, algo que você precisa mudar. Peça ao Senhor para que a alegria da ressurreição tome o seu coração de tal maneira que conserte o que precisa ser consertado, que evidencie o que já está certo e como está certo. Faça isso em nome de Jesus. Ó Pai, eu me incluo com os irmãos que oram agora. A falibilidade, Senhor Deus, da minha fé, com certeza aquilo que muitos estão falando agora com o Senhor também. As nossas prioridades. Tantos lugares, ó Deus, que eles não podem comemorar nem a crucificação, nem a ressurreição de Jesus. Tantos lugares, ó Deus, que eles nem sabem que existe Jesus. E nós aqui, Senhor Deus, boas moradias, estradas pavimentadas, veículos, um local aconchegante, iluminado, bancos para nos assentarmos, uma mídia, Senhor Deus, que nos auxilia tanto na projeção. Nós temos até, Senhor Deus, a climatização dentro do templo. Ó Pai amado, ajuda-nos a amar mais o Senhor e o Senhor ser o motivo de estarmos aqui. Agradeço por cada um que aqui está. Ouça, Senhor, cada oração, cada coração na Tua presença. Todos nós somos falhos e carecemos da Tua graça e misericórdia. Nos abençoe, reaviva a Tua obra em nós, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros para que